de reflexão. Sempre é momento de reflexão, né? Com todas as exposições que são feitas aqui. Hoje, o nosso tema é o medo de viver. Parece às vezes até uma congruência, uma coisa descabida. Quem tem medo de viver? Nós temos medo da morte. Mas em alguns casos, nós podemos afirmar de que nós todos temos muito medo de viver. Certa vez, na literatura, lendo um livro da obra espírita, uma das obras espíritas, eu li algo que Emmanuel foi questionado por uma outra entidade que estaria por renascer. E ele pergunta se ele poderia não morrer. E Emmanuel responde a ele: sim, você pode não morrer. Mas de que forma? Não passando pelo processo reencarnatório, não passando pela vida material. Mas nunca se esqueça de que deixar de viver você jamais vai conseguir. Todos nós que estamos aqui estamos com um propósito. Todos nós nascemos com um objetivo: evoluir. E nessa evolução, levarmos tantos quantos necessários junto conosco nesse processo. Que todos nós sejamos exemplos. Tanto que a tarefa mais difícil que existe não é fazer caridade a alguém na rua, não é fazer caridade com alguém em casa, que nós fazemos o tempo inteiro. A maior de todas essas caridades é nós nos doarmos, é nós perdoarmos, é nós entendermos a razão da nossa existência e daí, como dizia Gandhi, a nossa autoeducação. Educar é a tarefa mais árdua que existe. E nós, quando discutimos na rua, na via pública, nos bares, nas lanchonetes, nos armazéns, no trabalho, dentro do lar, discutimos com alguém, estamos tentando impor a ele a nossa verdade. Como se nós todos fôssemos tocados de uma sabedoria imensa. Diz o Livro dos Espíritos que no começo todos nós éramos simples ignorantes. Sempre tocamos nesse assunto, né? De nada sabíamos, porque de nada tínhamos essa necessidade. A nossa necessidade era procriar e nos alimentar. Depois veio a necessidade de nos protegermos. E durante todo esse processo da criação, porque para que nós, já falamos outra vez sobre isso, para que nós nos alimentemos, é preciso que o alimento nos dê prazer. Se não sentirmos prazer, não vamos nos alimentar. Quem é que vai se alimentar de uma comida estragada, outra ruim? Se nós não sentirmos prazer na nossa relação sexual, como que nós vamos querer sentir novamente que essa lei de atração nos leve a praticar algo que nós não temos a menor vontade? Se nós não tivermos o prazer em receber o soldo após o trabalho, nós não vamos querer mais trabalhar. Se nós tivermos o dinheiro primeiro do que o trabalho, nós abandonamos o trabalho. Se nós não conquistarmos a pessoa interessada, aquela conquista não nos traz valor. Precisamos sempre ter essa necessidade de alimentar as nossas sensações. Como diz na doutrina espírita, o espírito encarnado, como dizia Sócrates, o espírito encarnado se sente inebriado, porque ele sofre todas as injunções da matéria, que passa a ele todas as sensações. E ele, após receber as sensações, passa as suas impressões para o organismo. Ou seja, não podemos evitar que um pensamento chegue à nossa mente. Ninguém consegue isso. Mas nós podemos permitir
podemos decidir, quanto tempo ele vai permanecer ali. E o tempo em que ele vai permanecer ali depende do desprendimento que cada um venha a ter da vida material. Porque após milênios e milênios de milênios, sofrendo encarnações compulsórias e passando por toda a série de experimentações, tanto sexuais, quanto assexuais, quanto de alimentação, quanto as outras sensações de frio, fome, sede, de poder, de pobreza. E quando chega o momento em que conseguimos vislumbrar no horizonte algo que vai nos trazer aquele lenitivo, aquilo que venha eximir de nós aquela sensação ruim, do medo, porque sentimos raiva todos os dias, sentimos pavor, sentimos sensações de tristeza, melancolia, de depressão, estresse. Por que sentimos tudo isso? Porque para que abandonemos isso, é a única maneira, porque abandonando isso, é a única maneira de nos sentirmos felizes. Quem é feliz não tem estresse. Quem é feliz não tem melancolia. Melancolia, inclusive, provoca certas nódoas no corpo, como se o espírito, não fisicamente, mas inconscientemente, ele deseja abandonar a matéria. E nessa luta dele para abandonar a matéria, que ele não vê razão para viver, ele não consegue conviver com a sua prova ou com a sua expiação, ele quer abandonar o corpo, mas não consegue, e ao mesmo tempo quer resistir à tentação do suicídio, e provoca todas essas nódulas no corpo. Provoca angina, porque ele quer de alguma forma desacelerar do coração para que ele possa deixar de existir, assim como nas paixões, no fanatismo dos sentimentos. Quando nós, ao perdermos uma pessoa muito querida, não temos vontade de comer, não temos vontade de beber, quer ficarmos trancados num quarto escuro, sentindo aquelas sensações depressivas, nos sentimos deprimentes, e ali parece que todo mundo não tem mais razão para você existir. E a única maneira de você sobreviver é sobrevivendo a isso. Temos que escolher entre sentir as sensações da vida e as emoções da vida, ou optarmos por viver. Porque ao deixarmos a vida e passarmos para outro plano, seremos exatamente isso que somos agora. Porque a morte não promove ninguém. Não vamos ver Deus, passear com ele no jardim, ver leão comendo grama, né? Porque cada um tem a sua função e o seu objetivo e a sua prova para o crescimento espiritual e a sua expiação a passar para o crescimento espiritual. Sabemos que de todas as dores que vivemos, de todas as sensações, tudo se faz necessário, porque viemos simples e ignorantes no desenvolvimento, a espiritualidade maior a nos acompanhar no desenvolvimento do ser humano na Terra, assim como aqueles que vieram de outros orbes para cá, como também passar pelas mesmas sensações, observando o quanto nós nos relacionamos, o quanto nós somos apegados às coisas que criamos, as nossas afinidades, as questões culturais que vão se desenvolvendo, o modo de compreender essa ligação entre o espírito, a matéria, a sua consciência e a divindade. E chega um momento em que a gente começa a entrar em choque, porque a gente acredita numa religiosidade porque nos é passado desde criança, mas mesmo aquele que nos passa a informação desde criança, nunca muitas vezes chegou capaz de meditar a respeito, aceitou aquela colocação como uma imposição e uma verdade que nunca foi sua, a verdade é do outro. Assim, me perdoem a colocação, assim como a questão sobre as verdades bíblicas, como as verdades da doutrina espírita. Quem disse a você que tudo aquilo é verdadeiro? Simplesmente porque está escrito. Deus falou aos homens, Deus falou a Moisés, Deus falou a João, Deus falou a fulano, a ciclano, a beltrano. Me prove que Deus falou isso para alguém. Deus
como nós hoje o conhecemos, infinito em todas as perfeições, onisciente, onipresente. Quando observamos e sabemos que Deus não falou isso, que é a dedução justamente da hierarquia espiritual, cada povo tem a espiritualidade proporcional ao seu desenvolvimento, assim como a própria inovação na doutrina espírita é nos colocado que cada um de nós tem o guardião proporcional à necessidade espiritual de evolução nossa e dele. Porque não se pode dar a uma criança um professor de álgebra se ela não está desenvolvida o suficiente. Você está dando informações, luz demais àquela consciência e ao mesmo tempo está impedindo o desenvolvimento espiritual de alguém que está muitos anos luz à frente daquela criança. Isso como uma analogia, uma comparação. Mas nós precisávamos daqueles pontos. Quem eram esses homens santos? Não sabemos, temos ideias, muitos meditam a respeito, criamos teorias, criamos observações e analogias a respeito do que pode ter acontecido. Quando olhamos a história e vemos tudo que aconteceu, que se matava em nome de Jesus, se matava em nome de Deus, quando na realidade aquelas mortes não eram em nome de Deus, era em nome do que o homem, nós homens, todos, presos às sensações, colocávamos Deus à frente das coisas, para que pudéssemos assim ter uma razão para fazer as barbáries que fizemos, porque as sensações e o prazer que nos davam, o retorno daquelas conquistas, fazia com que nós tivéssemos sensações maravilhosas para uns, enquanto outros sofriam muito. Compreender aquilo que é realmente infinitamente justo e misericordioso está muito além da nossa capacidade de compreensão. Porque se nós compreendemos e acreditamos no próprio Deus que nós professamos, o que é que nós estamos fazendo todos aqui dentro? Estamos aqui porque estamos em choque, porque as informações foram nos dadas, mas não estamos compreendendo nada do que foi nos passado pelos antigos, pelas escrituras. Como que eu vou compreender uma passagem onde Jesus teria dito: aquele que não amar menos os seus pais, o seu filho, sua nora, sua sogra, seu genro, não é digno de me seguir? Jesus teria dito. Está em moral estranha lá no Evangelho. Então quer dizer que eu tenho que gostar menos dos meus para seguir Jesus? O tolo, o leigo que seguir isso ao pé da letra vai se enganar e vai ser injusto e não vai ser condescendente. Lei de justiça. O que Jesus significava para nós naquela época? Porque até hoje nós temos o Jesus, aquele ser divino, e divindade significa para nós aquele angelical que está acima do bem e acima do mal, segundo os nossos padrões de entendimento e o nosso entendimento filosófico e religioso. Mas Jesus participou de tudo o que aconteceu na Terra, desde quando ainda estava, todas aquelas questões magmáticas ainda, explosões e tudo mais aqui, do tipo de vida que estaria aqui, de todo o planejamento espiritual do Espírito Santo, que é todos aqueles espíritos que governam todos os órgãos do nosso sistema, que toda decisão que é tomada para determinado orbe é discutido com todos eles, porque os espíritos transitam de orbe para orbe. O nosso discernimento leva a compreender que aquilo é justo, que Jesus não é só aquela criatura angélica, é muito maior do que a nossa capacidade seja capaz de discernir. Que Jesus não era branco de olhos azuis. A nossa necessidade de domínio adâmico criou aquela figura. A mesma coisa a respeito dos milagres. São as coisas, que a fé tinha que ser cega, não se questionavam. E nós aceitamos tudo isso, mas hoje temos a liberdade de buscar o entendimento através dos questionamentos. Temos o direito de questionar tudo. Escrituras bíblicas, temos esse direito de questionar. As palavras daqueles que muitas vezes a professam, são incompreensíveis até para eles. Jogam palavras pela boca fora,
para que as pessoas entendam através da sua retórica o que ele está dizendo, mas eles não entendem o que está sendo dito, mas mesmo assim ainda acenamos com a cabeça, como vaquinha de presépio, né? E aqueles que dizem, sabem do que não sabem nada que estão falando, ainda que afirmando coisas que não sabem o que é, dizendo que é outra coisa que também não sabe o que é, como na doutrina espírita, quando a espiritualidade responde a Kardec, quando ele pergunta se poderia se afirmar então que Deus é o infinito, disseram a Kardec, resposta equivocada. Não pode se dizer que uma coisa que não se conhece, que é o infinito, é outra que você também não conhece, Deus. Não pode se dizer de Deus que não se conhece, é um outro que não se conhece. Infinito é tudo aquilo que nós não conhecemos. Quando passamos a conhecer, passou a ter um fim. E o que determina o começo ou o fim de alguma coisa? É o término de uma e o começo de outra. Ou seja, jamais, embora ainda não usamos 10% da nossa capacidade, mas temos discernimento e capacidade cognitiva, né? Jamais seremos perfeitos. Perfeição, no sentido do conhecimento de todo o universo, seria ilógico e impossível, porque tudo sempre tem um término onde outra coisa começa. E se adentrarmos aí, enlouqueceríamos. Então por que existem tantas religiões? Porque cada um de nós precisa ter o conhecimento, adquirir o conhecimento segundo o seu grau de evolução. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus, não nossa. Que verdades são essas? Que verdade é essa? A verdade, uma delas pode ser aquela que não existe verdade. Que existem, são verdades. A maior verdade, uma delas é que não existe verdades. Porque para que você saiba o que é a verdade do outro, você tem logicamente que abrir mão da sua para conhecer a do outro. E quando eu estiver no lugar do outro, eu posso saber exatamente como ele raciocina. E aí eu não vou apontar os defeitos, porque eu sei exatamente como ele pensa. Doar religião também é caridade. Se outros irmãos de outros segmentos religiosos não pensam como a doutrina espírita, como um espírita, que bom, mas ele pensa à sua maneira. Se isso lhe faz uma pessoa melhor, como disse Dalai Lama, se isso lhe faz uma pessoa feliz, essa é a melhor religião. Mas a felicidade, como Jesus disse, não é daqui ainda, porque sentimos raiva, sentimos ódio, rancor. O perdoar, como já foi dito outras vezes, perdoar não é uma obrigação e nem pode ser. Perdoar não é um dever e também não pode ser um dever perdoar. Perdoar é consciência. Perdoar é saber, igual a fé. Quem não perdoa não tem fé. Quem tem fé, perdoa. Porque a fé não pode ser cega. Cega é a filha da cegueira. Quem tem fé sabe exatamente que tudo que lhe acontece é justo, que tudo existe um motivo lógico e óbvio para o acontecimento. Tudo tem a sua hora, o seu momento, o seu instante de acontecer. E o tempo é que trabalha em cima disso. É através do tempo que faz com que, como disse certa vez, que traça as linhas do nosso rosto, que joga neve nos cabelos, mas que faz com que nós, durante o passo, ainda quando se faz mais devagar, nos acelera, nos proporciona a calma que a juventude não tem, mas que a juventude do futuro, lá na frente, quando não haverá mais necessidade de passarmos pela idade, pela longevidade, sofremos todas as injunções, porque ficamos velhos, envelhecemos porque precisamos perder os excessos de vaidade, porque isso nos amadurece gradativamente, e as coisas que tanto eram tão importantes para nós anteriormente já não tem mais importância, mesmo porque, ainda que quisesse que tivesse importância, quanto muitos querem, perde com o tempo, porque o tempo não é o espaço, é o momento que se vive. O momento que adentramos essa porta, chegamos aqui, já passou e não vai voltar.
O momento que cumprimentamos alguém, que demos um abraço, sentimos seu cheiro, seu calor, então, aquele calor já passou e não sentimos de novo. Ainda que toquemos aquela pessoa novamente, mas aquele instante não vai mais. É como a água de um rio, que a gente lava as mãos e toma um banho. Aquela água se foi, o rio está lá, mas aonde você foi, aquela água nunca mais. Quando olhamos a criança sendo violentada, sendo escorraçada, sendo maltratada, vemos a criança porque nos desenvolvemos como espíritos, e quando chega a um determinado ponto, vemos a criança como um ser querido, tenro, dócil, que estamos tentando cuidar dele. Vemos alguém violentar alguém indefeso, mas o espírito que está ali é milenar, ou milenar, dependendo de quem é que está chegando ali. E Deus, aquele Deus justo e misericordioso, onisciente, onipresente que conhecemos, onde está Ele que permitiu que aquilo acontecesse? Que os nossos pensamentos, o nosso mundo de provas e expiações ainda nos faz sentir todas essas sensações pequenas do egoísmo e da pretensão infundada, mas que faz parte do nosso desenvolvimento, que com as perdas nós vamos valorizando outras coisas. Como compreender o assassino de um ser dócil e tenro e perdoá-lo quando Jesus nos pede para perdoá-lo? O ser que participou de toda a formação do nosso orbe, dos quem viriam aqui, do tempo de cada passagem do mundo em formação, da era glacial, do mundo primitivo, do mundo de prova de sofrimento, agora o mundo de provas e expiações, depois o mundo de regeneração, depois o mundo de sublimação, e sabe lá o infinito que nós vamos, cada um de nós. Há quanto tempo vamos demorar? Por que o nosso tema hoje é medo de viver? Porque para conseguirmos perdoar isso, para conseguirmos compreender e dermos um sorriso com a alma, com o coração, precisamos aprender a perdoar essas coisas e compreender que o mal não é a pessoa, o mal é a ignorância que habita a pessoa. Compreender que nas nossas experiências, em tudo que fazemos, nós não somos seres humanos vamos para uma experiência espiritual. É o contrário, nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência humana. Estamos aqui para experimentação, para analisarmos, experimentarmos, para amadurecermos dentro do cerne, passarmos ao momento de construir e o momento de destruir, ao momento de sorrir e ao momento de chorar, né? Ao momento de escrever e o momento de apagar. Mas não importa, todo momento é o momento de amar. Amar é aquilo que a gente mas não compreendemos amor, porque quando nós falamos em amor, entendemos aquele amor material, o homem e a mulher, a família e seus filhos, o primo com outro primo, o vizinho com outro vizinho. Não, é o amor universal, aquele que não importa aquilo que aconteça. Olha o estado político, por exemplo, que existe no nosso país hoje, né? Os países lá de fora, muitos deles que vivem num estado, numa economia, em comparação com o nosso, é um céu, já viveram isso. Só de república nós temos 127 anos, somos bebês, ou fetos ainda. Mas vem a lei de destruição, que tudo tem um termo, e depois vem como a chuva vem, que arrasa a terra sem piedade, porque a natureza cuida da natureza, porque a terra é um ser vivo, como o nosso organismo. Ela não tem um espírito, mas ela é um organismo vivo, que pulsa e tem a necessidade de se manter. E nós nos mantemos vivos com a vida dele. Precisamos dessa vida para mantermos a nossa vida. Então, quando as tormentas íntimas vêm até nós,
É como a chuva vem, o vento e o sol para irrigar e tratar da natureza, a própria terra, os nossos tormentos, eles vêm para que nós possamos nos modificar e possamos nos tornarmos mais férteis e crescer. A lei de destruição vem em nós para dissolver e retirar de nós tudo aquilo que não nos serve mais. É o tempo que faz com que as mentiras se afastem, são destruídas e a verdade aparece. A roupa some e aparece a nudez, como acontece no nosso momento, no nosso desencarne. Porque se deixamos a nossa roupa no corpo material, porque isso é da matéria, todas as propriedades dos nossos tecidos, da nossa roupa, é da matéria, é da terra. Não tem como levar isso para o mundo espiritual. Assim como o nosso corpo. Então, nós chegaremos nus. O campo perispiritual, ainda no nosso estado evolutivo, permanece a nossa cópia material. Mas nós, espíritos, consciência, não temos forma. Simplesmente somos uma inteligência. Aí está a nossa semelhança a Deus, sua imagem e semelhança. A inteligência suprema no livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Só o que pode criar uma outra inteligência é uma inteligência superior. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia. Você tem seu filho e olha para ele e vê e sente orgulho porque ele é carinhoso, porque puxou você, ou é mais energia, ou eloquente, ele puxou o pai ou outro alguém da família, independente das sensações que puxou, não puxou ninguém, ele é aquele que está ali. Os espíritos afins conosco estão sempre no nosso seio familiar. Alguns estão fora, porque os amigos são a família que Deus nos permitiu escolher. Agora, a nossa família carnal, consanguínea, é a nossa necessidade de evolução espiritual. É o seio onde encontramos o refrigério em mãe, em pai, nos irmãos, aqueles que têm um lar para isso. Ou encontram a aprovação ali mesmo, pelos delitos anteriores. E a partir dali se segue o quê? Que nas dores todos somos iguais. Porque as sensações das nossas dores são proporcionais a cada criatura. Ninguém sofre a dor do outro. Nós podemos sentir por aquele que faz o mal ódio? Não. Pena. Pena porque, assim como Jesus, segundo a história, teria chorado no Monte das Oliveiras por nós, e teria dito: Pai, afaste de mim esse cálice. Ou seja, se não pode ser feita a minha vontade, que seja a sua. Mas não dessa forma que nós entendemos, tão presa às pragmáticas religiosas. Essa religação em nós, na doutrina espírita, exige muito mais de nós a compaixão, porque perdoar significa compreender o outro, o estado em que ele se encontra. Hoje, quando alguém nos xinga ou fala alguma coisa, é você, vai você. É com os seus. A gente chama de justiça porque onde a gente quer vingança. E dentro dessa vingança a gente se contamina e prolonga muito mais as nossas dívidas. Dívidas que eu digo, os nossos equívocos, que nós precisamos não pagar nada, porque ninguém paga nada, pagava no passado. Ainda mais em estado de crise, quem quer pagar alguma coisa também, né? Não paga nada. O que nós passamos é pela recuperação. Mas vai sofrer muito, olha a vida que aquela pessoa está na mendicância, ou ela está com uma doença pertinaz. Isto é a matéria, isto vai passar. Meu Deus, eu vejo aquela pessoa com uma ferida terrível, sofrimento, dores atrozes. Isto vai passar. Ninguém quer passar por isso. Mas saibamos de que tudo que nós fizemos, teremos que passar por isso. Se nós fizermos por onde? Se nós ofendemos o organismo físico divino e maravilhoso, esse corpo que nós temos, porque é o nosso veículo de ascensão espiritual nessa fase hominal que nós temos. E saibamos, como eu ouvi uma certa vez num filme, que um homem não pode ter dois nomes. E aquele homem não entendia o que quis dizer. Depois ele compreendeu que ele teria que ser uma só palavra. E calhou justamente com as palavras de Jesus. E graças a Deus as coisas acontecem, que você vê, tem alguma coisa ligando ao que Jesus falou. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Né? Ou 8 ou 80, não podemos ser 88.
Enquanto nós estivermos, todos nós, nessa nossa condição, estamos aí, passando por esse sofrimento, querendo negociar as nossas dívidas com a espiritualidade, fazendo as nossas promessas de subir a escadaria da penha, de joelhos, como se Deus se satisfizesse com o seu joelho em sangue, escarnecendo. As lembranças daquelas vidas anteriores, daquele Deus pagão que oferecia um sacrifício que nada mais era dos espíritos inferiores que nos obsidiavam. Como se Deus, eu prometo, se eu conseguir isso, aquele emprego, eu vou lá e vou voltar a falar com meu pai, que eu não falo durante muitos anos. Fazemos isso sempre, porque não acreditamos naquilo que foi colocado para nós. Então, medo de viver, porque ao invés de viver, nós não vivemos, porque viver é justamente encarar todos esses sofrimentos, todos os desafios que aparecem para nós buscarmos saber a razão deles, pensar nesse Deus que nós acreditamos ser justo e buscar onde está a justiça nos sofrimentos. Como entender, porque algumas pessoas que fazem mal, que enganam as pessoas, estão com a sua vida abastada, não lhe faltam conforto material, não lhe faltam as pessoas sorrindo, lhe abraçando. E as pessoas que são honestas, e as pessoas que são trabalhadoras, ou pessoas que são simplórias, ainda que não tiveram oportunidades de ser alguém diferente na vida, são achincalhadas, são torturadas, são menosprezadas. Não sabemos quem elas foram, mas também não sabemos, por outro lado, porque não podemos pensar que elas tenham sido ruins, porque nós, como espíritos, vivemos na Terra também provas e expiações. Não sabemos se ela passa por uma expiação ou ela passa por uma prova. E ele pode ser alguém muito mais elevado do que nós possamos imaginar. Está passando um resquíciozinho ainda que precisa, ou por um teste ainda, ou por querer se desprender muito mais ainda das coisas materiais e pede uma vida de sofrimentos. Como falamos dessa forma, como se a vida material fosse tudo. Então confundimos quando renascemos, viemos com um objetivo, porque saímos da espiritualidade, alguns de nós, totalmente preparados para isso. Mas Sócrates já dizia, como foi dito no começo, que o espírito fica inebriado, o corpo provoca 1000 sensações diferentes, milhares de sensações e oportunidades, a amizade, o carinho dos amigos, dos coleguinhas de infância, da professora, do primeiro namorado, da namorada, o abraço de mãe, tudo isso vai passar. Tudo isso é pequeno demais diante daquilo que nós nos tornaremos um dia. Mas eu estou na Terra ainda, eu vivo isso. Sim, que viva, mas não reclame, porque isso vai passar. Tudo isso vai ser algo muito pueril quando chegarmos espíritos mais maduros, onde o que acontece com a matéria, independente daquilo que aparentemente possa ser o sofrimento do espírito que a habita, sabemos que dali vai sair alguém fulgurante. O diamante, para se tornar brilhoso e reluzente, precisa passar pelo buril, ser esmerilhado ali. O ouro, para se tornar uma joia, vai ao fogo. O lírio, para se tornar reluzente, ele nasce no charco. E nós, para conseguirmos ser espíritos melhores, precisamos passar por todas essas experiências. Digo medo de viver porque estamos em sofrimento, eu e todos vocês. Porque quando chega o momento, a nossa impulsividade não é aquela de perdoar, ainda é aquela de sentir o ódio primeiro, a raiva que fulano tem que passar por isso, fulano tem que ser isso, a justiça há de acontecer com ele. Eu desejo pena de morte para os estupradores. Eu desejo a pena de morte para os corruptos. Eu desejo a pena de morte para o latrocínio, o assassino. Desde que, se alguém aparecer com uma proposta de que a criatura pode ser recuperada, que ainda que ela seja um doente vivendo no mundo de provas e expiações, e por amor àquela criatura há necessidade de tirá-lo do convívio social e colocar em um local digno para que o espírito possa receber amor e tratamento digno para isso, que seja colocado, mas eu não aceito isso. Mas todo o assassínio e a condenação que eu quero que seja é para com os pais, as mães, os irmãos, os maridos e os filhos dos outros.
Porque quando prenderem o meu, eu gostaria que houvesse um meio de recuperar. Então, onde está a minha verdade nessa coisa toda? A minha verdade não existe, porque eu vivo das sensações do momento. O que o momento me traz, eu saio falando. Então eu digo, não, eu faço assim, eu falo aquilo que eu penso. Não quer dizer que você pensa no que fala? Não, nós agimos, como diz João de Anjos, mais por impulsividade, porque estamos mais perto do homem de Neandertal do que do anjo. Então agimos muito mais por impulsividade, por defesa, do que por raciocínio. E por agir dessa forma, ao invés de viver, nós vamos simplesmente só existindo. Ao invés de viver, nós existimos. Porque não conseguimos compreender por que eu devo perdoar. Por que fulano está sofrendo? Olha aquela pessoa que ela fez. Olha fulano o que fez com o país. Olha ciclano o que fez com aquele povo. Olha aquele governador, aquele prefeito, aquele político A, B ou C. Nós temos isso porque eu posso olhar para mim e dizer, olhe para mim o que eu ando fazendo. Olhe para mim o que eu faço. Com o mesmo ímpeto em que julgas, será julgado. A mesma forma com que combate, será combatido. Então, ante a crítica, lança também a orientação, aquilo que você gostaria que fosse feito. Não aquilo que você quer, como a eliminação, joga bomba, a lei de destruição. A lei de destruição, ela vem varrendo, mas vem colocando, vem semeando logo a seguir. Então, nos nossos afazeres, ao invés de nós pensarmos todos os dias, o que eu vou fazer hoje? E eu vou no meu celular e olho as tarefas que eu tenho feito, tenho que fazer na agenda, ou vou no meu trabalho e percebo naquele dia em que eu desencarnei. Porque eu passo no corredor do trabalho e ninguém me dá bom dia. E eu falo bom dia para todo mundo, as pessoas estão de cabeça baixa, passam falando, conversando com o outro. Eu me escolho, eu estou morto, estou lá em casa dormindo na cama e vim para o trabalho automaticamente. Porque eu não me atrevo a falar com uma pessoa que eu não conheço. Então alguém me deu bom dia, eu olho para aquela pessoa, eu não conheço essa pessoa, me deu bom dia, eu nunca vi essa pessoa. Então todas as pessoas que eu passar pela rua não estão me vendo, eu morri. E agora ninguém vem me buscar a espiritualidade, as pessoas, tem alguns me olhando, deve ser espírito desencarnado que está me olhando também e vai me orientar qual é o caminho que eu devo seguir para chegar numa colônia aí, onde é que o Aeróbus ali está estacionado para eu pegar esse ônibus. Vamos dar bom dia, vamos sorrir para as pessoas. A pessoa vai, tem gente que a pessoa está sorrindo para ela, está pensando que ela está dando mole para ela. E aquela menina me olhou ali. Eu tenho um amigo assim, que ele estava no ônibus, né? E na época, né, eu era mais novo que ele estava mais ou menos com uns 48 anos, 50, ele disse que estava no ônibus, né, e uma jovem, aparentando assim uns 25 anos, olhava para ele, e ele estava conversando, e ela olhava para ele, sorria, olhava para ele, sorria, e olhava para as pessoas do lado, para ver se era com ele mesmo, ele, muito sério, ela sempre sorrindo para ele, olhava, disse que tinha uns olhos grandes, bonitos, né? Aí aquilo, né, despertou logo nele, conversou comigo mesmo, né? Tem gente que gosta de tudo, né? Então estão gostando de mim também. Aí ela fez um sinal para ele chegar perto. Quando ele chegou perto, não estava lá na frente, estava mais ou menos no meio do ônibus. Ele chegou perto, quando ele abaixou ela, o senhor quer sentar? Ele disse que ele corou na hora, assim. Ele disse, não, aquele não, sabe? Meu Deus, estou acabado, né? E ele disse, não, senhor, pode ficar. Então, aí voltou a ficar em pé, ele ficou ali perto, ali, mas depois ele disfarçou, não aguentou e foi lá para dentro, e ficou lá. Nem olhava mais lá para trás. Vocês que são nossos, vocês vão passar por isso. Então valorizamos essas coisas, porque isso para nós parece que é importante, ao invés de viver, estamos só existindo. Claro, tudo é um exercício, qual é o objetivo do nosso estudo? É dizer que essas coisas fazem parte da nossa evolução, mas que nós temos o poder de fazer diferente. Não violentar a consciência, né? Qual é a melhor maneira da pessoa se relacionar intimamente? Vivemos um mundo de provas e expiações. Certas coisas não são para essa geração nossa, para esse orbe nosso no momento em que ele vive. Vocês já viram algum casal fazer uma prece antes de se relacionar?
Hã? Ah, você está ruim hoje, dá um passe para ver se fica melhor. Hã? Não tem. Às vezes a vibração nossa, existem as uniões que são expiatórias, existem as uniões provacionais, existem as uniões missionárias, né? Existem as uniões felizes, sublimadas, aquelas que a relação sexual não tem o menor fundamento, não tem importância nenhuma. Eles vivem junto por uma razão totalmente alheia à vontade da maioria do povo que vive. E outros não ficam sem. Ou seja, aquela que está ao lado, aquele que está ao lado, é apenas o corpo. É ele que o satisfaz. A esse que assim pensa hoje, existe, não vive. Porque quando houver o desprendimento, né, quando nós chegarmos a outra dimensão, quando voltarmos a outra dimensão, muitas coisas de nossos equívocos, os meus e os de vocês, estarão expostos para muitos que nos olham e nos observam todos os dias. E a gente sabe que a gente vai ter que passar por isso, mas às vezes a gente não consegue nem assim conseguir dominar essas sensações, porque somos presos a isso. Porque a liberdade para isso requer querer viver. E nós temos medo de viver, porque para viver temos que abandonar essas coisas. E quem quer abandonar isso agora? Ah, ser como Chico Xavier, ter uma vida de dedicação, Madre Teresa de Calcutá, né? Divaldo Franco e outros espíritos, outros avatares que tiveram na humanidade. Seja você aquilo que você consegue ser hoje. Não adianta, porque você não consegue impor um degredo ao santo e nem consegue elevar o ímpio. Cada um de nós está onde precisa estar. Apenas observar e analisar as coisas antes das decisões. Por que serve a prece? Para nos fortalecer. Orar e vigiar. As coisas são difíceis, são quase que incontroláveis, mas nós podemos fazer melhor. Não precisamos fazer tanto. Jejuar não é ficar sem comer, sem beber. É deixar de cometer excessos. Porque os excessos é que perturbam a nossa mente. São os excessos que fazem com que nós não entendamos as coisas que nos acontecem. As reuniões que existem dentro dos centros, ou nas igrejas, no protestantismo, no bandismo, não importa aonde você vá, mas que aonde você for, você vá para buscar ser uma pessoa melhor. E não para saber, porque eu tenho um vizinho lá, eu queria fazer alguma coisa para tirar aquele vizinho da minha frente. Olha, eu estou com um espírito aqui, esse espírito ele vem em cima de mim, que está me perturbando, eu quero viver livre dele. Você não vai ficar livre dele. Você vai ter que se reconciliar com ele, porque ele te conhece e você não está o conhecendo, porque você está no corpo agora. Você pode ser diferente da outra vida, mas as suas vibrações são as mesmas adiante, e ele te acha pelas suas vibrações. E quando ele não sabe, vem outros mais inteligentes e mostram, aquela pessoa é aquela, poxa, mas está aquele lá, não, está diferente, está mais gordo, está mais magro, mas é ele. Quando entra na mente, mostra, é aquele ali, te achei, né? E aí começa aquele processo. Mas não achou antes, por quê? Porque não era o momento. Tudo tem um momento de acontecer. Tudo tem a sua hora. E tudo tem o seu termo. Por que dormimos e acordamos todos os dias? E começa tudo de novo, até para os bens e para as pessoas mais ignorantes, para os maus, vamos dizer assim. Para que não possamos dizer depois que não tivemos oportunidade. Todo dia temos a oportunidade e negociamos com algo que não sabemos nem se daqui a 5 minutos estaremos com a mesma oportunidade. Eu li isso certa vez. O que você faz da sua vida? Você está trocando esse instante do que você está fazendo pela sua vida. Porque depois disso aí, você pode desencarnar e ter perdido a vida justamente por causa disso. Ou nesse momento impróprio. E as pessoas não vão deixar de se amar e deixar de se relacionar por isso. Mas que tenham vigilância. Como diz Aldeixer, né? Que quando o casal tem o seu relacionamento e busca viver a câmara nupcial,
o leito, o local onde eles convivem as suas intimidades, é lacrado. É lacrado pelo próprio sentimento que irradia desses dois corações e dessas mentes. Ninguém consegue chegar ali. Mas quando faz parte o erotismo e as outras coisas, os outros pensamentos vis, se torna uma peça teatral, onde muitos são os presentes que assistem. E ainda dão sugestões, aonde aqueles que estão sendo sugestionados fazem coisas aonde acham até que são eles que estão com a ideia, quando as ideias lhes são sugeridas. Pergunta no livro dos Espíritos: os Espíritos têm consciência de nós? Influenciam na nossa existência? Controlam eles a vocês muito mais do que vocês imaginam. Então, a colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quando eu penso nisso, quando eu vi as coisas que já fiz na minha vida, a única coisa que eu posso é ter piedade de mim mesmo, mas continuar procurando fazer o melhor, porque aquilo que já foi, está feito. Não tem como mudar isso. Ah, mas Deus é bom e justo e não vai permitir que eu sofra. Meu Deus, quem disse que o sofrimento, aquilo que eu estou pensando agora, é justamente aquilo que eu quero? Se muitos vêm depois de desencarnados, pedem para passar por determinada situação, para que dentro do íntimo seja modificado. Ou seja, ou você modifica pelo amor, ou modifica pela dor, né? Então, a história de um suco de laranja. Sabemos, já falamos isso aqui outras vezes, né? Uma laranja podre contamina todo o suco. Você pega um tonel aí de 100 litros de laranja boa e coloca uma laranja ruim, podre. Ela vai contaminar tudo. Alguém que beber vai sentir, tem alguma coisa aí, esse suco está podre, tem água. E nós temos que consertar esse suco. Como conserta o suco? Alguém disse: joga fora e faz outro. É fácil isso, mas não, a gente tem que consertar aquilo ali. Enche de açúcar isso aí, imagina, com aquele gosto ruim e doce lá de cima, terrível. Bota bastante água, ficou desenchavido e aquele gosto não sai. Qual a solução então? Digamos o ser humano, esse que na sociedade está contaminando outras. Como consertar aquele coração? Matando ele? Não. A melhor prisão é essa. Sai daí que eu quero ver, né? Você sai daí de dentro? Ninguém sai. Você precisa estar aí. Essa você pode, enquanto o corpo nós gastamos essa energia, dormimos e vamos ganhar os mundos, as dimensões onde nos levam ou aonde nós queremos ir. Depende de cada um, né? Mas depois ele traz de volta: vem cá, venha. Ele traz de volta e você continua: meu Deus do céu, tem que trabalhar hoje, segunda-feira, o pior dia, o melhor dia é segunda-feira, que tirou você do marasmo e você tem que ir trabalhar. Então a gente vai se arrastando e reclama o dia inteiro. Quando chega sexta-feira, está feliz da vida e não sabe que ali começa o tormento dele. É o inverso. Então, esse espírito que está lá mata ele, ou seja, não pode, tem que recuperar ele. Dá dose de evangelho para ele, bastante evangelho para ele. Não adianta, ele vai ficar todo doce lá e não vai consertar, porque ele vai até fingir para você que está bom, mas não está bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar ele solto aí no local. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai mostrar de novo quem ele é. Então não se pode matar, não se pode passar a mão na cabeça dele, e nem se pode deixar ele livre demais. Ele está sob a nossa responsabilidade. Qual o nosso dever? O que ele precisa? Aldonires Lopes. Tudo que ele precisa de amor. E como doar amor para uma pessoa, né, que fez barbaridades? Existem pessoas que estão preparadas para isso. Porque se nós não estamos preparados, temos que ser mudos, não podemos abrir a boca para falar de ninguém.
Se eu penso em matar o semelhante, eu não posso abrir minha boca para pedir nada a Deus. Nada. Ah, mas eu não sou perfeito. Isso é muleta. Porque perfeito nunca vai ser. Não podemos ter muleta. Nós temos que chegar e ter atitudes que podem ser. Eu não vou ser bom nessa vida, mas hoje eu vou fazer o meu caminho para que eu seja alguém melhor. As minhas atitudes vão ser: eu sei que amanhã eu vou cair, mas eu vou levantar e vou tentar de novo. Vou ser escorraçado, vou ser humilhado. Alguém vai falar alguma coisa que eu não vou gostar, e eu peço ao Senhor que me ajude para que eu saiba suportar isso. E só o estudo doutrinário evangelizado é capaz de auxiliar a gente nisso. Contra aquele suco, o que a gente precisa fazer? Como tem que encher aquele jambu, nós temos que encher todas as laranjas boas que a gente puder naquele suco. Tantas quantas forem necessárias até sumir aquele gosto. Porque se tem 100 litros, se de 100 litros uma laranja acabou contaminando, vamos fazer daquilo 1000 litros. E se esse gosto não sair, colocamos mais 2000 litros. Até o momento que some aquele gosto, aquilo não vai interferir em nada do que a gente faz. Então nós precisamos nos esforçarmos justamente por esse tema que a espiritualidade nos deu dessa vez, que é o medo de viver. Estamos fazendo as coisas porque estamos com medo de ser felizes, porque nós temos que abandonar os prazeres da vida material em muitos casos, porque não conseguimos enxergar prazer em outras coisas que nos elevam espiritualmente. Coisas que as pessoas chegam e falam para você, né? E como médium, né? E a gente traz isso na eloquência, por exemplo, quando alguém chega para você e fala, tece elogios a você, mas só você sabe quem você é, o esforço que você trata todos os dias para você querer ser alguém melhor, né? Então, que essa semana seja uma semana do nosso exercício de consciência naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou somente existindo. Eu não vim para existir, porque existir, eu já existo, penso, logo existo. Mas se eu nada fizer, se eu não tomar consciência da minha passagem por aqui, como diz um dito antigo, o homem, né, o ser humano que veio à Terra, que não plantou uma árvore, não escreveu um livro, dizer que viveu. Ah, eu já plantei lá no jardim de casa 2 árvores lá, eu tenho 5 filhos, né, um livro ainda não escrevi não, mas posso fazer alguma coisa. Não quer dizer isso. Nós temos que fazer alguma coisa que frutifique. Nós temos que ter uma história de vida para que as pessoas possam se vir e se lembrar de nós cada vez mais. E filhos que nós temos são justamente aquilo que nós passamos para gerações futuras como sendo bom exatamente para todos eles. Então que a nossa semana venha ser justamente essa semana de fazermos exatamente para o outro aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Vamos entender aqueles que não coadunam conosco como nosso centro de justiça sociopolítico, econômico, né? Porque nós também muitas vezes não entendemos de nada, só sabemos que está todo mundo indo para lá, eu vou também, né? E agora todo mundo vai para cá, agora eu vou também. Não, que nós escolhamos um lado, né? E esse lado que nós iremos escolher seja o lado onde abraça todos eles. E que as nossas orações têm que estar para A, estar para B. Não pode estar no meio. Porque tudo aquilo que fizemos ao outro, não é ao outro que nós fazemos, é a nós mesmos. Porque não conseguimos dar ao outro aquilo que o outro ainda não está preparado. Mas o que eu faço a ele, fica aguardando o momento onde ele precisar, como André Luiz, o que tirou ele do umbral, as preces daquela mulher que ele menosprezou um dia, e ela achava que ele era um homem maravilhoso e orava por ele todos os dias. Então, para que as pessoas possam orar por nós, pelo bem que nós façamos, mas aquilo que nós nos desprendemos da nossa vida material, nós deixamos de existir e passamos também a viver. Tenhamos uma semana maravilhosa, graças a Deus.